Senhor para todos. Hoje nós vamos dar início a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Louvamos a Deus por este momento, pelos professores, pelos alunos, pela equipe técnica que tem se dedicado a manter a possibilidade de termos a sequência das aulas da Escola Dominical. Deus abençoe, preste bastante atenção, é mais um momento de aprendizado na presença do Senhor. Boa aula a todos. A paz do Senhor, nos encontramos mais uma vez na nossa Escola Bíblica Dominical. Uma alegria, mais um domingo pela manhã, nos encontrarmos, onde dedicaremos e aplicaremos o nosso coração ao estudo da bendita Palavra de Deus. Nossa saudação a todos os nossos queridos fraternos, a paz do Senhor ao nosso pastor Elias, pastor Murilo, saudação aos nossos superintendentes, pastor Paulo, pastor Renato. Gratos a Deus por mais uma vez receber a feliz oportunidade para que juntos venhamos desfrutar deste momento chamado lugar do estudo, a escola bíblica, onde vamos nos voltar à bendita palavra de Deus. E por certo, você se recorda, já está aí na sua memória, você se dedicou ao longo da semana, o estudo do nosso trimestre está diretamente relacionado à carta paulina à igreja de Éfeso, e o título do nosso trimestre, o segundo trimestre de 2020, ele aponta para a eclesiologia, uma doutrina importante para a igreja. E olhando, esse é o tema a igreja, o trimestre nos faz voltar para a igreja eleita, e esta redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Quero cordialmente lhe convidar para que juntos estejamos num momento devocional, vamos juntos orar ao Senhor, apresentar a Deus este nosso encontro, este nosso momento, neste domingo pela manhã, para que o Senhor nos abençoe. Querido Deus, te louvamos, te bendizemos, exaltamos o teu nome, gratos a ti mais uma vez pela feliz oportunidade de estarmos reunidos desta feita para estudar a tua bendita palavra. Abre-nos o entendimento, dá-nos clareza, dá-nos lucidez, auxilia-nos a entender os teus grandes mistérios, mistérios estes que nos foram deixados na sua bendita palavra. Recebe a nossa oração, abençoa cada sala, cada professor, nossos superintendentes, nossos pastores, abençoa cada família, cada lar que abriu as suas portas para que adentrássemos nela e juntos estudando a palavra do Senhor. Assim louvamos o teu santo e bendito nome, agradecidos te exaltamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, que bênção este lindo louvor que entoamos juntos. E agora nós vamos iniciar então a leitura da nossa aula. A proposta do autor nos convidou para que no momento do nosso devocional de nossa Escola Bíblica Dominical lembrássemos deste hino belíssimo que lançamos mão dele sempre que nos reunimos nas nossas reuniões de Santa Ceia. E a Santa Ceia, ela também é um grande mistério. Trataremos desse tema hoje. Vejamos o que nos reserva a proposta do autor, quando, para a lição de hoje, ele nos convida para que juntos leiamos o texto de Efésios, e a lição é a lição de número 9, o mistério da unidade revelado. E nesta lição, nós encontraremos aí as orientações
do apóstolo Paulo. E essa lição, tanto com as demais, extremamente importante. Lição que aplicaremos aqui no nosso tempo de estudo. Com a proposta do autor na leitura bíblica, a leitura bíblica ela se encontra na carta aos Efésios, capítulo de número 3, versículos 1 ao 13. Por certo, você tem aí em mãos a sua Bíblia, faremos esta leitura. A leitura bíblica em classe, ela faz parte da nossa liturgia, da nossa escola bíblica dominical, e eu o convido para que, mais uma vez, façamos então essa leitura. Carta aos Efésios, capítulo de número 3, versículos 1 ao 13. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dado. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas. A saber, que os gentios são coerdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que, agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Texto extraordinário esse que lemos para avançarmos na nossa aula e termos então nosso aprofundamento no tema, na proposta da lição de número 9, nesse nosso domingo, dia 30 de maio. Já é 31, último dia do mês. O mês de maio já está findando. Domingo, dia 31 de maio. Segunda-feira iniciaremos um novo mês e hoje estamos finalizando o mês de maio, então, no nosso encontro da nossa Escola Bíblica Dominical, com a nossa lição de número 9, onde o autor da lição nos convida para que juntos estudemos este mistério, esta unidade, porque de um povo, Deus tirou um outro povo para si, né? Do mundo, Deus elegeu a igreja e fez um único povo para ele, onde o povo escolhido e a igreja formam para Deus um único povo. E é sobre este mistério que vamos discorrer hoje juntos, na nossa lição, a lição de número 9. E eu te convido para que avancemos. Vamos identificar aqui os nossos próximos slides, para que façamos a nossa leitura. Vamos lá. O texto áureo nos convida, o autor,
a carta aos Efésios, capítulo de número 3, o versículo de número 5. Nós já lemos, mas vamos repetir desta feita, fazendo uso deste versículo, o verso 5, como nosso texto áureo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. O texto áureo é um convite já para uma reflexão, quando Paulo deixa isso registrado à igreja de Éfeso. Quando ele menciona isto, que não foi manifestado, é este mistério no qual nos debruçaremos ao longo da nossa lição. E Paulo menciona que isso foi revelado aos apóstolos e os profetas. É verdadeiro que na lição passada foram discorrido a respeito do conteúdo desta revelação veterotestamentária aos profetas do Velho Testamento e o conteúdo dela revelado no Novo. Agora, esta lição, a lição de número 9, ela é voltada somente ao Novo Testamento, onde identificaremos a figura dos apóstolos, entre eles Paulo, este que nos escreve a epístola, o autor da epístola, e os profetas. E estes, no Novo Testamento, Paulo se refere a eles que receberam tal revelação deste mistério para crescimento da igreja, e estes são aqueles que receberam o dom de profecia, os profetas, que receberam a revelação do Espírito Santo, e esta revelação não pode ser dada aos homens senão de outra forma, pelo Espírito Santo. Avancemos os nossos slides. Já com esse parênteses no nosso texto áureo, a verdade prática que nos convida o autor, ele menciona: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. O que menciona aqui o autor da lição? Ele menciona nessa verdade prática que este mistério doravante oculto, agora, para nós, na dispensação da graça, que se dá por início com o começo da igreja, falaremos disso, mas já vamos abrir aqui esse parênteses. A dispensação da graça, ela é revelada no exercício do ministério de Cristo Jesus. A dispensação da graça, ela recebe a abundância do Espírito Santo com a reunião dos apóstolos, os discípulos até então, discípulos reunidos, orando, recebem a promessa, são cheios do Espírito Santo. Ali, a primeira pregação de Pedro, quase 3.000 almas se rendem ao Senhor, e temos aí o registro de Atos dos Apóstolos, também conhecido por nós estudiosos, a linha teológica que chama o registro histórico do Novo Testamento. O livro também é chamado de Atos do Espírito Santo. E esse mistério oculto, dentro da régua cronológica, dentro do tempo conhecido como veterotestamentário, e o último profeta é João Batista, e depois de João Batista, aquele que é o precursor de Jesus Cristo é a revelação visível deste mistério de Deus aos homens, onde o Verbo se fez carne, e a igreja dá continuidade na propagação do reino de Deus, e isso então registrado nos livros neotestamentários. Vamos avançar porque a lição é muito preciosa para nós, e esse domingo, assim como os demais, um tema muito palpitante. Mistério que doravante oculto, agora revelado a nós que somos a igreja do Senhor. Vejamos os próximos slides, vamos avançar. A proposta dos objetivos específicos, né? O autor da lição pede que juntos abordemos a especificidade da lição, e ela se dá da seguinte maneira: juntos vamos abordar de maneira que sejamos capazes, através da explicação, apreender o mistério oculto de que judeus e gentios agora seriam um único povo, integrante de um mesmo corpo. Porque
pelo sangue de Cristo, o novo caminho pelo qual temos acesso a Deus. Todo aquele que professar fé no Senhor Jesus, crer no seu sacrifício, ele é integrante da igreja. A igreja é um único corpo. Não importa se você é antes um gentil ou antes um judeu, passará a ter uma nova cidadania. Você agora é cidadão dos céus ao professar fé em Cristo Jesus e agora é membro de um só corpo. E através da exposição, quando juntos estudamos, entender o como e quando Deus revelou esse mistério aos apóstolos e aos profetas. E esta revelação, ela se dá, mais uma vez, reafirmando, dentro do aspecto do Novo Testamento, na dispensação da graça, com a chegada do reino dos céus, com a manifestação do Filho de Deus no nosso meio. E a expressão bíblica neotestamentária diz: alegrai-vos porque vos é chegado o reino de Deus. E isto se dá no Novo Testamento, na dispensação da graça. O mistério é revelado aos apóstolos e aos profetas. De maneira que percebamos, quando o autor nos mostra, e o professor tem esta responsabilidade também, de mostrar que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Permita-me aqui resgatar uma expressão de Paulo que diz: e vindo a plenitude dos tempos, Gálatas 4:4, Deus enviou seu Filho nascido sob a lei. Esta plenitude dos tempos, ela se aplica perfeitamente aqui na última proposta de apreensão, de guardarmos aquilo que será mostrado, que desde a eternidade este mistério esteve encoberto, mas agora ele é revelado. Revelado em qual momento? Na plenitude dos tempos, Gálatas 4:4. Avancemos com os nossos slides. Depois de entender a proposta da verdade prática, depois de entender as especificidades e a proposta do que vamos juntos construir em nível de aprendizado na nossa lição, tendo esses 3 pilares, vamos para a proposta do autor, quando ele nos convida enquanto professores, e é verdadeiro que hoje estou na posição de professor, mas, não obstante isso, também sou aluno, como você que me ouve nesta manhã. E como é bom e precioso é assentar-se, ouvir os nossos mestres nos ensinando, os nossos queridos pastores. E qual é a proposta, então, do autor? Através desse privilégio da revelação deste mistério, nós temos, então, esse acesso ao conhecimento. Aquilo que estava oculto foi revelado. Lembram-se das lições anteriores, o termo grego apocalipsis, que é trazer à vista, tornar revelado, ter percepção. O termo grego apocalipsis cai perfeitamente aqui, porque aquilo que estava oculto foi revelado. E o livro de Apocalipse, no termo grego, é o livro da revelação. E nós, então, temos esse privilégio, temos acesso a este mistério que dantes oculto, entre todos os séculos anteriores, até a chegada da igreja, até a chegada da dispensação da graça, os séculos anteriores à manifestação e à chegada do reino de Deus, esse mistério esteve oculto. Mas nós temos esse privilégio de receber essa revelação através dos profetas e apóstolos. E esse mistério ele se mostra na pessoa de Cristo Jesus. Jesus Cristo é a revelação desse mistério. Jesus Cristo é a esperança da glória. E Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. E sobre esta pedra fundamental, sobre esta pedra basilar, nós edificamos um edifício, uma casa espiritual. E esta casa espiritual que construímos, somos integrantes, somos pedra viva, como Pedro em sua epístola nos apresenta, edificados em Cristo, pedras vivas, somos a igreja do Senhor, para templo e morada do Espírito Santo. E somente a palavra de Deus dá esse desdobramento, essa revelação de forma detalhada. Como chega ao conhecimento do homem tal revelação e tal mistério? Como isso se apresenta? Único e exclusivamente pela revelação detalhada da palavra de Deus pelo Espírito Santo.
E essa revelação detalhada, ela é profunda, grandiosa, magnânima, estupenda. E cabe aqui lembrarmos a doxologia de Paulo na carta aos Romanos, capítulo de número 11, versículo 33 a seguir: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Muito bem, avancemos porque temos ainda muitas coisas para estudarmos juntos. A introdução da lição, o autor nos convida a observarmos que este mistério que esteve oculto nas eras passadas, nos séculos anteriores à dispensação da graça, onde se revela na pessoa de Jesus Cristo este grande mistério, a salvação também é um mistério revelado, o plano da salvação é revelado na pessoa de Cristo Jesus. E isso, temos aí a nova aliança por Cristo Jesus. Efésios capítulo 3, versículo 5, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos santos apóstolos e profetas, versículo de número 10, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Interessante que a multiforme sabedoria de Deus, ela é apresentada, exteriorizada, manifestada, não somente aos homens que nos ladeiam nas nossas relações interpessoais, através do nosso testemunho, da pregação do Evangelho, do nosso modus vivendi, do nosso modus operandi, a partir do abrir da nossa boca e a manifestação da pregação, porque a pregação também é uma manifestação de poder de Deus, porque Paulo diz que não é por persuasão de sabedoria e de palavras humanas, mas pela pregação do Evangelho, que é poder de Deus. Então também é um grande mistério isso. Quando um homem e uma mulher, no abrir da sua boca, fala a respeito deste mistério, e o Espírito Santo trabalha no coração daquele que nos ouve e leva o homem ao convencimento. Porque o Espírito de Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E como crerão, se não há quem pregue? E quem prega? Aqueles que ensinam. Porque enquanto ensina, prega. E enquanto prega, ensina. Extraordinário, né? Que lição maravilhosa. Estamos lendo aí Efésios 3, 5 e 10, dentro da introdução da nossa lição. E a introdução da nossa lição já é um convite a esta suma teológica. A carta aos Efésios, que fala a respeito da igreja eleita. Eleita em Deus, selada pelo Espírito Santo da promessa. Avancemos os nossos slides, lição preciosa para esta manhã de domingo. Quero compartilhar com vocês aí a palavra mistério, esse léxico, utilizado muito na nossa lição, neste domingo, nossa lição de número 9. Ele, enquanto substantivo masculino, tem as seguintes definições. Mistério, tudo cuja causa é oculta. Aquilo que está escondido, aquilo que está oculto, é desconhecido, incompreensível, inexplicável, enigmático, é um enigma. Ao que ninguém deve ser dito. O que é o mistério? É aquilo que não deve ser dito para ninguém, é o que deve ser guardado, ocultado. Ele é confidencial, é secreto, logo ele é um segredo. E dentro do campo do estudo das ciências da religião, no campo da religião, a palavra mistério aparece como dogma, mistério como verdade de fé inacessível à razão. Exemplo, o mistério da Trindade. Interessante tais definições, não é mesmo? E isto vem nos mostrar a complexidade daquilo que está inserido na palavra de Deus, e ela toda é cristocêntrica. Os livros veterotestamentários já apontam para Cristo. O conteúdo neotestamentário, as páginas dos livros do Novo Testamento, é o cumprimento de tudo que estava profetizado, vaticinado, demonstrado por tipos veterotestamentários, na tipologia bíblica do Velho Testamento, e se revela em Cristo Jesus no Novo Testamento. E Paulo, esse apóstolo dos gentios, nas suas epístolas pastorais, dentre elas a carta que estamos estudando, vem nos trazer a revelação deste grande mistério.
Porque no capítulo 3, na leitura que fizemos, Paulo diz que ele recebeu este mistério. Da maneira que ele foi revelado, ele transcreve para que fique registrado, e isto é canônico, é reconhecido como inspirado, revelado, é de Deus, por isso está presente como livro canônico entre os livros do Novo Testamento e dentro de todo o compêndio bíblico, compreendido nas páginas do Velho Testamento. E o Novo Testamento temos toda a Bíblia canônica, os livros são canônicos, inspirados, revelados, chegaram a nós e nele contido o Evangelho, e Paulo diz que é uma revelação que ele recebeu. E como ele recebeu, ele compartilhou. E agora, desta feita, não está mais oculto, não é mais incompreensível, não é mais incognoscível. Ou seja, nos falta o cognitivo, foge às competências intelectuais, foge às faculdades da inteligência, da compreensão humana, mas recebemos a revelação pelo Espírito de Deus. E encontramos esta revelação nas páginas bíblicas, nos livros bíblicos, nas cartas paulinas, a doutrina cristológica, a revelação do Evangelho, de um mistério oculto no qual nós estamos inseridos, porque eu e você somos parte integrante, somos membros do corpo, somos a igreja do Senhor. O que era incompreensível chegou à nossa compreensão pela revelação do Espírito Santo. Vamos avançar aqui os nossos slides. Definição da palavra mistério. Mistério ainda na introdução da nossa lição. E isso está disponível no dicionário bíblico Wycliffe. É o conceito de segredo. No Antigo Testamento, o mistério aparece como segredo. Deixa-me ampliar aqui o slide para você. O conceito de segredo no Antigo Testamento é o de Deus dando conselhos ao seu povo. E a nossa lição traz esta definição, que este mistério, no conceito de segredo no Antigo Testamento, é aquilo que Deus traz em nível de conselhos, revelando ao seu povo a sua vontade revelada ao seu povo. Conselhos de Deus. Avancemos. Vejamos o que mais nos traz aí a introdução da nossa lição a respeito de mistério. Evangelho, no seu sentido mais amplo, incluindo o plano de Deus de redenção que é existente desde os tempos eternos. A palavra mistério, ela se aplica não só aos conselhos de Deus, ao seu povo nos registros das páginas do Velho Testamento, mas o Evangelho no seu todo, ele é mistério. Porque dentro do Evangelho, o bojo do Evangelho, o cerne do Evangelho, é a revelação de Deus aos homens. E o Senhor Jesus menciona isto no Evangelho de João. O Senhor Jesus diz: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como o único e verdadeiro Deus. E que boa nova é esta? É o Evangelho, a chegada desse mistério revelado, onde Deus se revela por Cristo Jesus ao povo, à humanidade, aos homens, ao gênero humano. E todo aquele que de bom grado ouve, crê, pratica. Jesus o assemelha a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E a rocha é ele. E nós edificamos a nossa casa espiritual, tendo por conhecimento as verdades do Evangelho, porque dantes nós não conhecíamos tais verdades, ela estava oculta, escondida, nós estávamos sem ver a luz do Evangelho, estávamos cegos, o inimigo nos cegava os olhos, mas a luz do Evangelho nos fez ver e hoje vemos, não andamos mais tateando, mas vemos e nós nos voltamos para a luz, porque na luz as nossas obras são reveladas e nós nos arrependemos das nossas más obras. E esse mistério, o plano da redenção, Deus revelou por Cristo Jesus. Cristo Jesus executou o plano da salvação. E isto era oculto. Os profetas vaticinaram o Messias, mas eles não tinham ideia de como isso se daria, o plano de Deus. E nós temos o privilégio de conhecer, porque recebemos e a nós foi revelado o plano de Deus. Avancemos. Deixe-me permitir que você leia esse último
slide que eu fiz menção, vamos avançar. Os versículos bíblicos que dão base doutrinária, base bíblica para entender o mistério do Evangelho. Perceba aí que as referências, 90% delas estão nas epístolas paulinas. Romanos capítulo 16, primeira carta de Paulo aos Coríntios, carta aos Efésios, carta a Colossenses, ao povo da igreja, em Colosso, carta aos Colossenses, a primeira epístola de Paulo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 9, e o livro da revelação, o termo grego apocalipsis, aquilo que estava oculto foi revelado, o livro da revelação. E a redenção está presente desde o primeiro livro neotestamentário. Se falarmos em ordem cronológica, o primeiro livro escrito neotestamentário, a Epístola de Tiago, seguido do Evangelho de Marcos, mas para nós, no nosso livro que nós manuseamos, na nossa Bíblia, no Biblos que manuseamos, que chegou para nós depois da invenção da gráfica por Gutenberg, o livro subdividido em capítulos e versículos depois lá na frente, apresenta-se Mateus, Marcos, Lucas e João, como conhecemos, né? Mas cronologicamente, a primeira escrita neotestamentária, Epístola de Tiago, seguido do Evangelho de Marcos. Muito bem, e o próximo slide vem trazer aí, dentro do plano da redenção de Deus, veja aí, tudo isso é mistério. A encarnação, a igreja como o corpo de Cristo, as características do reino espiritual, a cegueira temporária de Israel, a transformação do crente na volta de Cristo, o mistério da influência do anticristo ainda não revelado. Todos estes elementos são parte integrantes do plano de Deus na redenção. A redenção ela é muito ampla e o plano da salvação, que engloba a redenção, tem todos estes elementos. O plano da salvação é muito complexo. Somente Deus poderia escrevê-lo, somente Deus poderia elaborar devido à sua complexidade. E somente Jesus, o Deus homem, o homem Deus, poderia realizá-lo, executá-lo, a fim de que, sacrificado ele em nosso lugar, a fim de que, na característica da redenção, que é a expiação, somente Cristo poderia sofrer o sacrifício expiatório e, como substituição, morrer no nosso lugar. Esta é uma das etapas, e sendo ela inicial, lá no plano da redenção, porque o autor aos Hebreus diz que não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Jesus se fez maldito e no seu sacrifício identificamos a expiação dos nossos pecados. E isso está inserido no plano da redenção. Esta revelação por Cristo, homem-Deus, Deus-homem, morrendo em nosso lugar. E todos esses elementos aí fazem parte deste grande mistério. Permita-me compartilhar de novo, está inserido na nossa lição. O mistério da encarnação, o mistério da igreja como corpo de Cristo, que é o que estamos estudando, inserido na lição de número 9 hoje, onde perceberemos a unidade do corpo de Cristo, porque todo aquele que entender e aceitar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, professar a Cristo como Senhor de sua vida, ele será inserido no corpo invisível da igreja, o corpo místico, que é a igreja invisível. É mistério. As características do reino espiritual é mistério. Lembram-se de Efésios capítulo 3, versículo 10, que lemos, através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida para os principados e potestades nos céus. É mistério. Cegueira temporária de Israel. Paulo retoma na carta aos Romanos. Israel perdeu a visão de que Deus é Deus, de que Jesus era o Messias. A cegueira temporária de Israel. A transformação do crente na volta de Cristo. Aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. É mistério. A qualquer verdade oculta aplica-se mistério, aquilo que foi revelado a nós.
ao mistério da influência do anticristo. Como entender isto? O mundo todo será enganado por este ser, por este homem. Isto é mistério. Mas somente a igreja, que é espiritual e que discerne bem tudo e de ninguém é discernido. Por isso João escreve na sua epístola, né? Aquele que é espiritual discerne bem tudo e de ninguém é discernido. Este recebeu as revelações de tais mistérios inseridos na redenção, que é um plano de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Glória a Deus. Vamos avançar. Vamos avançar, vamos avançar. Adentremos nos tópicos, o mistério oculto no Antigo Testamento. Vejamos aí, permita-me compartilhar aí o slide com você. Veremos o conceito bíblico, o desconhecimento do mistério, o mistério dos profetas da Antiga Aliança. Vamos avançar. E aí já veremos o termo grego presente no conceito bíblico de mistério, a palavra grega mysterion. E você está acompanhando aí, você está vendo o nosso slide. E o que nos diz essa pequena síntese do primeiro subtópico do item 1, né? Uma verdade que esteve encoberta, mas agora desvendada, a benefício de todos, revelado. Isso está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 4. 1 Timóteo 2 e 4, como referência que o autor deixa para nós lermos. Façamos isto, 1 Timóteo 2, 4. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Qual é o propósito de Deus? Que todo homem se salve. Através do quê? De uma ferramenta que ele deixou à disposição, a revelação do Evangelho, o plano da redenção. Deus tem interesse que todo homem se salve. Aquilo que estava oculto, aquilo que era mistério, foi revelado e nós propagamos, divulgamos, anunciamos, pregamos, ensinamos, testificamos da presença nesse momento, nesse período que é conhecido como dispensação da graça. Fomos tomados por esta graça, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, e estamos cheios da graça. E falamos deste mistério, porque o conhecemos, porque a nós foi revelado, somos a igreja do Senhor, pregamos o Evangelho, anunciamos o Evangelho. Vamos avançar os nossos slides. Item 2, o desconhecimento do mistério. Permita-me aqui compartilhar com os nossos queridos irmãos, lição de número 9, Escola Bíblica Dominical, dia 31 de maio. Estamos fechando aqui o mês de maio com essa nossa lição. Estamos no nosso segundo trimestre. Muito bem, então nesta expressão, Paulo vem fazer um elemento comparativo, quantitativo e qualitativo, a respeito do conteúdo da revelação. Porque o que foi apresentado no Velho Testamento, para os santos de Deus, foi apresentado que algo aconteceria, e eles vaticinaram, profetizaram, mas não imaginavam de como isso aconteceria. Vamos avançar os nossos slides, porque precisamos compreender e absorver todo o conteúdo desta lição. E aí nós vemos os textos veterotestamentários, a presença do profeta Isaías, inúmeras passagens, e entre outros, fica aqui enfatizado na nossa lição, a presença e a participação do profeta Isaías. Saberiam e conheciam, tomaram conhecimento de que Deus realizaria algo, mas eles não tinham ideia de como isso aconteceria. E os textos bíblicos aí registrados para a nossa leitura. Avancemos, queridos, vamos mais adiante. Vamos no tópico de número 2, a nossa lição. O mistério revelado no Novo Testamento, os itens que os compõem. E você vai ter a percepção, eu tive que mudar aqui um pouco a estratégia da gravação do nosso vídeo, da nossa aula. Eu estou um pouco aí no canto inferior da nossa aula e você tem aí o slide na parte total da tela. Muito bem, vamos avançando. Revelados aos apóstolos e profetas. Aqui nós percebemos mais uma vez a ênfase do pastor e apóstolo, né, do grande ensinador Paulo, quando escreve à igreja que está em Corinto, capítulo de número 2, na carta aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 4. Isto não se dá por palavras de sabedoria, persuasão de palavras de sabedoria humana. Ele tem pleno conhecimento e ele enfatiza isso à igreja que está em Corinto, que isso se dá por
100% de revelação divina. Aquilo que é incognoscível, não chega à sapiência humana, falta às competências intelectuais do homem, dentro das faculdades intelectuais, o homem não alcançaria. Se não fora pelo Espírito Santo, o pastor Caramuru, nosso superintendente lá no Belém, o pastor Caramuru, faz o seu comentário também. É pela revelação do Espírito Santo. O homem não receberia tal conhecimento se não fora através da revelação do Espírito Santo. Veja que esse item aqui agora na construção do perfil daquele que escreve a carta aos Efésios, dentre todas as demais epístolas que estamos estudando, está presente esse perfil, né? O perfil do autor. Quando ele menciona a autoridade da revelação, que é proveniente dos céus, né? Paulo diz que esse mistério ele foi manifestado pela revelação, o termo apocalipse do grego, aquilo que estava oculto foi revelado. Ele recebeu também o exercício do seu apostolado, do seu ministério, ele recebeu de Deus, não recebeu de homem. Ele não aprendeu com nenhum homem. Lembram-se do nosso texto lido na nossa Santa Ceia, quando Paulo escreve à igreja de Corinto, capítulo 11, nosso texto que utilizamos, porque aquilo que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Não foi do homem que ele recebeu o ensinamento, ele recebeu do Senhor. Ele não consultou homem algum. Lhe foi confiado pela revelação de Jesus Cristo, ele recebeu do Senhor, e aquilo que estava oculto lhe foi revelado pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo lhe revelou. Maravilhoso isso, né? Esse mistério, então, que estava oculto, revelado, ele recai agora sobre a responsabilidade da igreja, para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. As múltiplas formas onde Deus revela a sua sabedoria, agora recai a responsabilidade sobre a igreja de levar ao conhecimento de potestades e principados a sabedoria de Deus. Interessante, queridos, que isso também se dá por uma multiplicidade de formas na igreja. As múltiplas formas de sabedoria de Deus se revelam em múltiplas formas de sabedoria na igreja, e isso eu menciono com a base de que Paulo diz que na igreja, para a edificação da igreja, uns para doutores, outros para pastores, outros para apóstolos, outros para mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para a edificação da igreja. Então a multiplicidade de formas, a multiforme sabedoria de Deus também recai numa multiplicidade de sabedorias, numa múltipla forma de ensinamento, de conhecimento, de propagação, de construção de conhecimento, onde o nosso pilar é construído com um fundamento que é Cristo Jesus, e a múltipla sabedoria de Deus, as múltiplas formas da sabedoria de Deus, são reveladas também em múltiplas formas de sabedoria por aqueles que estão no corpo da igreja. Maravilhoso isso, né? Que bênção. Efésios 3:10. Multiforme de sabedoria de Deus se torne conhecida pela igreja, através da igreja. E o próximo item fala da magnitude, da amplitude, né? Que este único povo, que é a igreja, um só povo, sem nenhuma distinção de pessoas, de credo, de classe social, mas em Cristo, por Cristo, para Cristo, todos são participantes desta mesma promessa. Percebam que de dois povos, Deus formou um povo. Judeus e gentios, dois povos, resultam agora em um único povo, que é o povo de Deus. Um povo tirado do mundo para Deus. Do mundo, Deus fez um novo povo, que é a igreja, que é para Cristo, por Cristo, de Cristo. Assim, constituímos este corpo, a igreja invisível, o corpo espiritual de Cristo. A igreja, somos membros deste único corpo. Avancemos para os próximos tópicos, né? E os irmãos vão acompanhando aí os slides, como eu mencionei, eu tive que mudar aqui um pouco a estrutura da gravação do vídeo, mas não impedirá a nossa percepção. O mistério pré-estabelecido por Deus, vamos entender aqui para a ciência e os propósitos eternos de Deus, quando ele já tinha no seu conhecimento a necessidade da existência da igreja, da instituição divina. A igreja é uma instituição divina, é o corpo místico, a igreja santa, é o corpo invisível, a igreja invisível. Não estamos falando aqui
dela enquanto aspecto administrativo, o entorno, né? Enquanto edificação. Estamos falando do corpo espiritual, a noiva de Cristo, a igreja. As riquezas insondáveis que se revelam, expressadas lá em Efésios capítulo 1, no verso 7, Paulo vem falar das riquezas no plano da redenção, as riquezas da graça dentro do plano da redenção. E isso está na grandiosidade, na magnitude do plano da salvação. Essas maravilhas verdadeiramente são riquezas que estão à disposição da igreja do Senhor. O plano da salvação abrange o mistério da igreja. E a revelação desse mistério sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para serem executados por intermédio de Cristo. E mais adiante nós vamos falar desse texto, Efésios 3:10, né? E retomando esta múltipla forma de sabedoria de Deus, revelada pela múltipla forma da sabedoria da igreja. O plano da salvação, Deus já havia, no seu conhecimento, identificado a importância da igreja. Porque com aquele esfriamento do povo de Deus, o povo de Israel, as quebras de aliança, a instituição dentro do plano da salvação, na redenção, uma nova aliança. E essa nova aliança pelo sangue de Cristo Jesus. E esta nova aliança é superior à antiga aliança. Este sacrifício de Cristo não é necessário mais nenhum outro sacrifício. Esse sacrifício é perfeito. Porque se dantes, como diz o autor aos Hebreus, né, por sangue de animais, os bodes, carneiros, o sangue de ovelhas, alcançamos de Deus inúmeras promessas, muito mais agora pelo sangue de seu Filho, que foi aspergido, derramado na cruz do Calvário e nos redime, nos resgata. E a expiação, o sacrifício expiatório, onde Cristo verteu o seu sangue por nós, nos comprou e somos justificados, somos propriedade de Deus. E este mistério, dentro do plano da salvação, incorpora o mistério da igreja. E eu me lembro de um texto de Gálatas, quando Paulo fala da comparação, né, de Agar e da esposa de Abraão, Sara, que tem o filho da promessa, a Agar, que tem um filho que não é o da promessa, e o filho da escrava e o filho da livre. Lembra-se desse texto de que quando Paulo faz a comparação, ali está também falando do mistério da igreja. E ele fala, e eu falo deste mistério, a igreja. Quando ele compara, nós não somos filhos da escrava, nós somos filhos da livre. E isso está no plano da salvação. Lá nas promessas feitas a Abraão, no filho da promessa, já havia apontando para o futuro, apontando para a igreja edificada em Cristo. Não somos filhos da escrava, somos filhos da livre, mistério da igreja, no plano da salvação. Avancemos, estamos caminhando para o final da nossa lição, o plano divino, plano de Deus pré-estabelecido, um plano divinamente pré-estabelecido. Por detrás de todo evento da história existe um propósito eterno em andamento. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Permitam-me enfatizar algo aqui. A igreja inserida no mundo, ela está no mundo, mas não faz parte do mundo. Ela é inserida no mundo, ovelhas em meio de lobos, sal na terra, luz do mundo. Nestas circunstâncias, ao longo das eras e dos tempos, a igreja sempre esteve inserida. Ela não foi tomada, ela ainda não foi retirada, ela está inserida. O Senhor Jesus disse, né, que nós somos enviados como ovelhas em meio de lobos. Nós estamos no mundo, mas não amamos o mundo. Nós não somos deste mundo, mas estamos inseridos nos fenômenos das circunstâncias. E diferente do mundo que está sem esperança, sem paz, sem Deus e sem salvação, a igreja neste mesmo mundo tem paz, tem Deus e tem a salvação. Ela não está distanciada, ela não está desassociada das circunstâncias. Ela está inserida nas circunstâncias e ela é cheia de esperança. Ela está inserida no fenômeno, parte do fenômeno é circunstancial, mas sabe que é momentâneo, porque em breve o Senhor nos tirará deste mundo. Maravilhoso o plano divino, o propósito eterno de Deus estabelecido, e nós, igreja do Senhor, inseridos neste plano, seremos tirados deste mundo,
não estaremos mais subordinados às eras, aos tempos e às circunstâncias, porque Deus nos tomará para si. Somos a sua igreja, glória a Deus, vamos avançar. Caminhando para a conclusão da lição, porque eu quero ler aqui um parágrafo para vocês, em JKU Minhola, aqui em ordem alfabética, um texto sobre mistério. E a conclusão do autor, ele nos diz o seguinte: judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério. Propósito eternamente divino, Deus sabia que dois povos ele formaria o terceiro, que é a igreja. E esse mistério a nós revelado, anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios devidamente pré-estabelecidos. A igreja anuncia este mistério, a igreja experimenta o mistério, a igreja vivencia o mistério, a igreja é parte do mistério, a igreja anuncia o mistério. Vejam isto, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, para nós fecharmos a nossa lição de hoje, a concluir a lição de número 9. Paulo escreve o seguinte, 1 Timóteo 3,16: não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Que texto maravilhoso para fecharmos a nossa lição. 1 Timóteo 3,16. A encarnação é um mistério. A Trindade é um mistério. As doutrinas bíblicas, né? O mistério, queridos, não deve ser confundido com antinomia. O mistério não é um paradoxo. O mistério não pode ser confundido com paradoxo. Porque o que envolve não é uma contradição. Mistério não é contraditório. O paradoxo envolve uma contradição. O mistério não. Ainda que o mistério vá além da razão, seja incognoscível, ele passa a ser interpretado, compreendido, porque ele é revelado pelo Espírito Santo. E isso não vai em conflito com a fé, porque a fé é racional. O mistério, que é transcendente à razão, ele não é contra a razão, não existe contradição, embora não tenhamos uma compreensão total dele. Percebam que, ainda que revelado para nós, igreja, nós não o conhecemos na sua totalidade. Por que eu digo isso? Porque o mesmo autor aos Efésios, Paulo, vai dizer que o que nós conhecemos, conhecemos em parte, mas em breve conheceremos na sua plenitude, quando Cristo vier buscar a sua igreja e completar a redenção do nosso corpo, porque o que é mortal se revestirá da imortalidade, o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. E vencida foi a morte, tragada foi a morte. Onde está a morte, o teu aguilhão? Quem entende isso? Quem compreende isso? Isso é mistério. Estamos inseridos nisto. E não há contradição, há razão, porque a fé é racional, a fé está inserida nesse mistério e a nossa razão abraçou a fé e abraçou esse mistério. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, feliz por esta aula, que o Senhor te dê um bom domingo, o Senhor te abençoe. Um abraço a todos os nossos queridos alunos, aos nossos superintendentes, aos professores, à família da Escola Bíblica Dominical, aos nossos pastores, pastor Elias, pastor Maurino. Deus em Cristo os abençoe, em nome de Jesus. Amados irmãos, concluímos mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Louvamos a Deus pela vida dos nossos professores, das nossas professoras, dos nossos alunos, da equipe técnica. E nós te esperamos no próximo domingo, nesse mesmo horário, para aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.